Olá gente, muito boa tarde, mais um Trader Coach na área. Hoje a gente vai falar sobre quais os melhores horários para se operar day trade, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje tentam reservar um pedacinho de tempo, uma folga no trabalho e falam assim, eu vou fazer day trade. Só que será que realmente a gente consegue praticar day trade em qualquer horário, em qualquer condição de mercado? Então é importante a gente saber, principalmente os principais horários e o porquê dessa característica tão singular que o mercado apresenta para a gente hoje e que gera uma grande dificuldade sobre quais os horários que vale a pena se apostar numa movimentação, numa volatilidade um pouco maior, que dê para se fazer day trade e que faça com que a gente ganhe dinheiro. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui? Queria mostrar para vocês o seguinte. Bem, o conceito atual do mercado, quando a gente aplica análise gráfica baseado por meio da análise técnica aqui, né, teoria de Charles Dow, nós temos a característica que o mercado vai se mover quando ele vai cair dessa maneira e quando ele vai subir, nós temos a característica que ele se move assim. Bem, os movimentos puros são as pernas de tendência, né, a favor da tendência primária. Já o movimento contra a tendência, ele não é um movimento puro, ele é um movimento cheio de ruído, onde o mercado fica muito mais andando lateralmente do que qualquer outra coisa. Com essa informação, o que a gente deve pensar? Vamos imaginar o mercado em uma tendência de baixa, certo? Basicamente, nós vamos ter o mercado agindo da seguinte maneira, tá? O mercado, na perna de tendência, ele tende a ser rápido, direcional, limpo. Já na perna de contratendência, ele vai ser mais tumultuado. Tá certo? Isso promove uma lateralização do preço. Então, o que acontece? Né? Quando nós entendemos como o mercado se comporta, eu vou dar um exemplo aqui agora, baseado no que o gráfico do dólar está fazendo, a gente vai ver aqui o dia inteiro do dólar, tá certo? Ó, vou só tirar um pouquinho de zoom. Então está aqui o dólar das 9 da manhã às 15 da tarde. O que passa a acontecer, né, gente? Nós temos aqui bem definido um movimento da perna de tendência, onde ele foi limpo, e aí o movimento de correção, que ele tende a ser poluído. Ele tende a ser muito mais lateral, tá certo? Opa, aqui. Então, quando a gente olha aqui, tá fácil de você ver o dólar, por exemplo, e imaginar onde que foi fácil ganhar dinheiro. Quando eu falo fácil, eu não estou falando que você conseguiu. Mas assim, visualmente, onde é que o preço você compra, ele sai evoluindo, desloca, faz um movimento mais limpo, tá certo? Na perna da tendência. A perna de correção, que seria essa aqui, ela é mais tumultuada. Vocês vão perceber que num primeiro momento, o dólar, ele sugere a continuidade da tendência, onde ele para de cair, vai lá testar o topo anterior, agora ele já rompeu o fundo, testou o topo, mas de verdade, ele está muito mais lateral, né, a partir do movimento da correção. Quando a gente olha um 15 minutos aqui no gráfico do dólar, eu quero que vocês entendam. Vamos deixar carregar aqui, pronto. Nós tínhamos ontem uma sugestão de movimento para o dólar que era a seguinte. O dólar tinha feito ontem uma perna de tendência, depois ele corrigiu. Hoje, pela manhã, quando abre o mercado, ele, dólar, resolve continuar, né, na tendência que ele tinha. E agora, como ele atingiu o alvo, ele vai corrigir. O que acontece muito é que no começo do mercado ou no finalzinho de tarde, o mercado sempre faz o quê? Ele faz as pernas de tendência. E durante o finalzinho do pregão, ou o nosso horário de almoço, vamos dizer assim, nós temos o mercado muito mais agora andando de lado, até porque os grandes players, eles param para almoçar e assim por diante. Então, para que vocês entendam, volta aqui para mim. Quando a gente entende que o preço ele faz perna de tendência e perna de correção, o dia de hoje para amanhã, ou o dia de ontem para hoje, ele tem uma configuração, ele tem
uma característica. Se o mercado é uma tendência de alta, ele tem a característica da tendência de alta deixada de ontem para hoje. E hoje, na manhã, quando abre o mercado aqui, os nossos índices futuros, as ações, tá certo? E propriamente o Dow Jones, naquele primeiro momento, naquelas primeiras 2, 3 horas de mercado, o mercado tende a seguir o rumo do que aconteceu ontem. E aí, quando chega no horário do almoço, nós temos o mercado agora já em êxtase, né? Porque já fez o seu deslocamento normalmente padrão de queda ou de alta, e agora ele vai lateralizar. Por quê? Primeiro que quem comprou day trade já está fazendo realização, quem ainda não entrou vai olhar assim, puxa, são 13 horas, eu preciso almoçar, eu vou sair para almoçar. E talvez a partir das 15 horas, 15h30, se o mercado estiver otimista, se estiver com uma boa característica da tendência primária, com força, a gente tende a ter o quê? Outro lance de deslocamento, a continuidade do movimento, tá certo? O que aconteceu de uns tempos para cá, quando eu comecei na Bolsa, isso é 2004, 2005, a gente vivenciava uma tendência de alta primária muito forte. Então, praticamente todos os dias o mercado subia, e aí naquela época, quando foi pensado, vamos fazer day trade, basicamente era assim, a gente comprava o mercado, não ficava muito preocupado com stops, nada, então assim, você comprava de manhã, zerava à tarde. Passado alguns anos, essa característica mudou. Como a gente não tem uma tendência muito bem definida, um cenário econômico, um cenário político certo, o mercado ele vive mudando de opinião constantemente. Então, nós, traders, tivemos que nos adaptar e entender que não é operar o dia inteiro, e sim pegar um flash de movimento, um pedaço do dia, aquele quando tem a característica da tendência primária mais evidente, e tentar participar dele. No demais, a grande maioria dos movimentos, elas pegam e fazem o quê? Acaba que você tem o movimento sendo alterado. Então você tem uma grande tendência de alta e de repente o mercado muda, ele vira uma tendência de baixa. As pernas de correção, né, após um grande movimento, por se tratar de uma contratendência, elas são confusas. Então quando a gente fala em confusão, você tem que pensar, vai romper topo, vai romper fundo, vai dar sinal falso, né, a chamada violinada, a chamada stop da malandragem, né? Só vai lá e te tira do jogo, te dá entrada para você entrar na posição e volta tudo na cara. Então a gente tem que ter conhecimento que o começo do dia, ali das 9 da manhã até as suas 11h30, meio-dia, é um excelente horário para se operar. Por quê? Porque a gente pega todo o fluxo do que aconteceu na Europa, na Ásia e a abertura do Dow Jones. Ele tende a precificar a continuidade do movimento em si, na sua maioria das vezes, em relação ao que aconteceu ontem, ou em relação à característica primária. Por quê? Porque ontem, por exemplo, poderia ter caído, mas chegar hoje numa região de suporte e a tendência primária ser de alta, de repente começar a subir, tá certo? Mas, a partir daquele momento ali, deu meio-dia e meio, meio-dia e 40, o mercado dá aquela mornada, ele tende a parar aquele frenesi, aquela alta, a não ser que nós tenhamos algum tipo de notícia muito impactante, que interfira, que gere algum tipo de força no mercado, mas na sua grande maioria das vezes, né, o elefante branco não vai aparecer, que é a subida durante o almoço. Né? Então, somente naqueles dias excepcionais, naqueles dias que são a mosca branca, o elefante branco, é que o mercado sai disparada, para cima, para baixo, nesses horários. Na grande outra maioria, o mercado dá aquela mornada, perde sua volatilidade, perde a sua liquidez e acaba ficando muito difícil de fazer day trade nesses horários, tá certo? O que eu vejo por aí? Muita gente quer falar, pô, eu trabalho, será que dá para mim fazer day trade no horário de almoço? Bem, a minha dica para vocês é o seguinte, se vocês não conseguirem se dedicar entre 2 e 3 horas de tempo por dia para o day trade, é muito provável que vocês não consigam vencer, não consigam superar essa dificuldade em termos de entender que o mercado faz tendência e faz correção, e que esses horários entre meio-dia e 13 horas da tarde, 15 horas da tarde, e às 3 da tarde, eles são muito, muito diferentes, muito atípicos em relação, porque normalmente o mercado encontra-se em repouso, né? Ele encontra-se, o pessoal indo almoçar, os grandes bancos aqui, as grandes instituições financeiras aqui da Faria Lima, por exemplo, todo mundo vai almoçar meio-dia, 1 hora, e aí quando dá 2, 2 e pouco, está retornando. Aí vai sentar na mesa, vai olhar o mercado, vai ler o que aconteceu, e basicamente, a partir das 15 horas ali, o mercado começa a tomar seu rumo novamente.
Para se operar day trade, você tem que ter foco lá, então, é o seguinte. De manhã, a partir ali das 10 horas, abrir o mercado, até uma meio-dia, meio-dia e meia, tá certo? É um horário legal para fazer day trade. E a partir das 15 horas até as 5 horas da tarde. Então a gente tem 2 flashes dentro do dia que dá para gerar uma possibilidade de você fazer day trade, você ter liquidez, ter volatilidade suficiente para que você consiga executar a sua estratégia, para que você consiga obter lucro nas suas operações. Bem, a dica sobre o horário era essa. Até o próximo bloco aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.